Ei, Alexia, ei, Thalita. Olá! Ei, quem falou ei? Eu, eu. Tá me Nós vendo? não estamos... agora nós vimos. Agora nós vimos. É porque o Dan estava ligando no Instagram, então nós estávamos sem imagem. Ô, Dan. Então, boa noite para todo mundo. Preparados para uma live diferente? Gallery. Simone Araújo, está preparada? Uai, Rita, por que você está de máscara? Você está dentro de casa? Não, eu ainda estou no consultório, ainda estou no meu espaço aqui. Já chego em casa, eu tiro a máscara. Tudo bem, Jonas? Você está na praça? Oiê, tudo bem? Eu estou na praça. Dá para ver. Aqui em Belo Horizonte está proibido, a partir de amanhã, ir para a praça. Eita. Tudo bom? Quem pode fazer caminhada mais, nem ir para a praça pública, nem para nada. Aqui, Calil, o presidente do Galo endoidou. Eu não falo nem que é prefeito, eu falo o presidente do Galo. A praça aqui é do lado de casa. É o seu quintal, a praça. Meu quintal. É isso aí. Então, gente, Alexa, conta para nós qual é o nome do tema para a gente já fazer, cutucar com a vara curta os presentes. Cutucar com a vara curta, Tasso? Assim é bom. Tá bom. Então, a live hoje chama Grandes Constelações, Grandes Terapeutas. E como é que chegou nesse tema, Alex? Chegou nesse tema a partir do questionamento. Chegou para você, colega, né? Uma pergunta para Tasso, #Tasso Responde, e a gente entendeu que era um tema interessante da gente conversar na live. Vamos começar lendo o texto, então? Sim. A pergunta? Sim. Acho que é uma provocação. Bom dia. Qual é o grande diferencial de um constelador que se destaca? Meu trabalho realizo com minha alma. Como deixar as pessoas verem isso de um modo geral? Quem experimenta meu trabalho fica extremamente bem, mas ainda não consegui entregar isso como uma visão geral. O que você me diz? Amiga, que ótima pergunta. Quem quer se destacar é o mesmo que não consegue entregar. Vamos com calma. Quem precisa destaque? No trabalho? Não. O trabalhador? E por quê? Por que se coloca... Por que se coloca um pouco menor do que deveria? Porque traz peso? Porque ainda espera algo do outro? Porque ainda não se valida? Então, esse diferencial não é algo mais, mas algo menos que falta. Se há entrega, há trabalho. Ponto. Você quer dar mais do que foi contratada. Você quer viver no cliente a dor que devera sente. Você, no fundo, quer se destacar dessa dor. Então, amiga, não é melhor não sofrer por eles? Não tomar carona? Entende? Ser apenas aquela que acompanha, que fica, que destaca no outro as forças dele. Ao fazer isso, você se coloca entre os grandes seres humanos,
grandes contempladores, maravilhadores, grandes terapeutas, isso é, homens e mulheres de Deus. Amém. Beijo. O que a Thalita está rindo aí? Eu tô rindo. Ai, ai. Então, Maria Helenice, você acha que existem grandes constelações? Você acha que existe algo que a gente tem que destacar? Você sente que o terapeuta precisa sentir que algo destacou? Como faz a pergunta? Oi, Fernando. Queridão. Oi. Alex, você pode ler só a pergunta de novo, só um pouquinho? Vamos morgar na pergunta. Vamos. Só a pergunta. Eu tentei falar para você ler sua pergunta, mas o meu microfone desapareceu. Qual é o grande diferencial de um constelador que se destaca? Ponto. Será que nós, dentro desse trabalho, a gente tem a vontade de se destacar? De destacar um diferencial no trabalho? Será que a gente entra no trabalho vazio ou a gente traz uma necessidade de destacar algo no trabalho? Percebe a pergunta? Prossiga, Alexia. No trabalho, realizo com minha alma. É honesto, isso. Como deixar as pessoas verem isso de um modo geral? Ou seja, a questão é que ela ainda espera que o outro é que reconheça o trabalho dela, entendeu? Entende, Alexandre? É como se ela está querendo sorrir com os dentes do outro, valorizar-se com o valor do outro, e ela, no fundo, está querendo se destacar. Percebe? Que o que ela quer no se destacar é justamente parar de precisar que o outro valorize ela. O destacar que está em questão é o destacar do outro, não destacar dela. Ela tem que destacar do outro, não dela. E essa temática achou que seria assim oportuno para a gente, como um grupo de terapeutas, hoje à noite, olhar para isso, né? A gente, no nosso trabalho sistêmico, nós queremos destacar algo nosso. A gente pode estar fazendo o trabalho de alma, como fala o texto, mas será que a gente ainda está esperando que o outro dê um valor em destaque, um valor especial, que o outro nos valorize? A gente ainda está querendo algum reconhecimento do outro? Vocês estão percebendo onde nós estamos mexendo? Parece que é uma coisa, um lago de águas bem tranquilas. Mas se a gente descer lá para baixo, a gente vai ver que tem uma correnteza rolando aí embaixo. Thalita, você quer começar, depois jogar para outra pessoa? Não, vamos deixar outra pessoa começar. Então, Marilene, você quer falar, fofa? Boa noite a todos. Quando você entra no vazio, você vai atender o seu cliente, você
está ali acompanhando ele no que for preciso. E sem valor nenhum da gente de ser mais, ou eu estou entendendo, a gente está ali sem entender nada, só está acompanhando o cliente. Ou pode estar Então, entendendo, mas não, o entender não modifica a rota do cliente, né? sim, você está entendendo, mas você não está colocando, assim, você está deixando ir num vazio seu, né? O cliente reconhece, é mais assim, é um retorno do cliente, porque você está na história dele, né? Você está indo. Fernando, vamos ouvir a sua voz? Como é que você está? Conta para nós como é que está o trabalho na rede. Está indo bem, a gente, apesar desse período dificílimo, né, que todos estamos passando, mas a gente continua firme e seguramos bastante a onda. Seguramos bastante a onda, nós estamos caminhando para 100 mil jovens inseridos no mercado de trabalho, né? 100 Então, mil jovens, 100 mil que jovens. eram moradores de rua, né? Não só, né? Ó, A gente hoje tem três públicos predominantes, assim. São jovens vulneráveis de vilas e favelas, jovens de medidas socioeducativas e também jovens em situação de rua. Mas em situação de rua não só jovens, a gente isso, teve que também espetáculo. adultos, né? E bastante desafiador numa época dessa em que a gente teve que suspender todo o treinamento presencial e fazer tudo como essa reunião aqui, né? Tudo virou online, né? Remoto e tal. Mas você estava, E quando você está... vai lá. Prossiga, prossiga, Não, eu ia dizer que você estava prossiga. fazendo essa provocação do entrar no vazio, e eu escrevi uma frase aqui que em algum momento eu ia te jogar essa pergunta assim, né? Porque essa ideia Bora. do vazio, é como você entrar no campo, né, de maneira vazia. A ideia do vazio absoluto me cheira como a ideia da neutralidade científica, né? Que a gente sabe que é uma pseudo-neutralidade, né? Não dá para ser neutro. Não é verdade? Então, como é que fica essa relação com o vazio, né? Ela não é uma relação absoluta, né? Isso. Como é que você Mas, vê isso? então, queridão, você observa que a própria observação interfere na coisa observada. Então, o importante não é a neutralidade, mas é como que a gente pode usar essa interferência a favor da gente e a favor do cliente, né? Então, o olhar que não julga, o olhar que faz ser o infinito olhando o infinito, o vasto e amplo movimento do ser, olhando o vasto e amplo movimento do ser no outro, esse olhar a gente deu o nome de trópose há uns 8 anos atrás. Então, trabalhando bastante com isso. Ou seja, já que o olhar interfere, o olho do dono é que engorda o boi. Todo mundo já ouviu falar isso? Engorda também o cachorro, né, Jonas? O olho do dono que engorda o boi, né? Então, vamos pegar esse olho que engorda e vamos fazer esse olho trabalhar a favor das forças que produzem a aproximação do ser, né? Então, não tem essa neutralidade científica. Existe a competência do trabalho terapêutico. Então, por exemplo, o que é o terapeuta? A própria palavra terapeuta quer dizer aquele que está próximo de Deus. Então, a palavra terapeuta já é um troço complexo. E não dá para a gente ser terapeuta em causa própria. A gente é sempre terapeuta em causa do outro. Né? E o que faz
grande trabalho é o trabalho que produz no outro a aproximação dessas forças vitais do ser, que produz no outro essa coragem dele ser ele mesmo, essa força, não adianta você querer levar a sua. Se você levar a sua, você está dando peixe. Então, como que ensina a pescar? Como é que dá a varinha, certo? Você fala assim, ó, eu estou pescando com essa varinha aqui, você pode usar ela, mas eu também estou procurando me aproximar do ser. Eu também. Então, a pergunta, Fernando e companheiros, é assim: existe grande terapeuta ou existe grande constelação? Existe constelação ou existe o terapeuta? Existe o terapeuta, então tudo que ele faz é constelação, ou existe a constelação, entende? Quando uma pessoa fica medindo essas coisas, dá a impressão que é o texto que a Alexia trouxe, que é o texto assim, a pessoa querendo se destacar por oferecer alguma coisa a mais e querer que o outro reconheça isso que foi a mais. Mas parece que isso é a pequena constelação. Parece que a grande constelação é a gente ir para o vazio e fazer, ó, a proximidade da presença em mim, observa a proximidade da presença em você. E essa parece ser uma dica para os terapeutas que querem ser grandes terapeutas, né? Não sei, Fernando, responder mais ou menos? Não, eu penso que sim. Eu acho que a melhor da resposta é a troca do grande terapeuta pela grande constelação. É mais ou menos sim. Parece que... E aí, se você fala assim, o objeto maior do trabalho do terapeuta é ele próprio. Uhum. É ele estar o tempo inteiro descartando aquilo que não precisa mais, jogando fora, desconstruindo a mentira, né? O trabalho constante de estar com a casa em ordem. E é daí que parte o terapeuta, né? A É ideia de que a fonte... contraditório. Oi? Desculpa. A ideia de que a fonte não precisa perguntar pelo caminho é maravilhosa, né? É maravilhosa mesmo. Parece um pouco contraditório, né, Tarso? Mas, de Prossiga. fato, não é, porque é um trabalho que começa a partir do terapeuta, mas esse terapeuta que está com a casa em ordem, ele sabe direcionar o olhar dele inteirinho para o outro. E é só nesse momento, quando ele... Isso o Moacir falava com uma precisão imensa, né? Só quando ele consegue deixar de olhar para si e olhar inteiramente para o outro, é que o ser olha para o ser, o amor olha para o amor e a vida olha para a vida. Então, parte do terapeuta que está com a casa em ordem, mas a atenção tem que estar toda no outro. Isabela, faz tempo que você não aparece. VH9, se não me engano, é isso mesmo? Ei, querido. Ei, Alex, amada. Ei, Nando. BH7. Da BH7, é verdade. Isabela, conta para nós, quando você está dando aula de yoga, qual é a interferência do observador? Olha, é total, né? Não tem jeito. Eu sou um agente. E isso é impressionante, porque eu, mesmo conduzindo a aula de reeducação postural, do yoga, acontece uma ausência.
né? É aquele momento em que eu não existo, assim, eu estou a serviço, e nesse momento eu estou ausente. E são as melhores aulas. Na verdade, hoje eu acho que eu nem consigo essa presença, porque para a aula ser boa tem que ter essa ausência. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um agente, porque o meu olhar está ali. Né, eu tenho um poder sobre o campo. Givago, quando você vai tirar aquela foto maravilhosa, você está na presença ou você está na ausência da Isabela? Na ausência do eu, né? Quanto mais eu me entrego a perceber o outro. Pode repetir de novo, Givago? O Quanto Givago mais... é um fotógrafo que faz aquelas fotos sistêmicas, junta 5 gerações, junta as carinhas de um, coloca um quadro com o que morreu, presente junto com os outros, então inclui. Ele é um mágico da fotografia. Vai, Givago. Então, quando mais eu me entrego a perceber o outro e a tudo que vem dele, né? E a tudo que vem dele é o corpo, a energia, o olhar, as palavras. Quando eu me entrego simplesmente a encontrar o outro e criar uma conexão com ele, é que eu consigo fotos incríveis, assim. Então é quando eu estou completamente isento de mim, de olhar, né, e completamente dedicado ao outro. Então, assim... Jonas, abre o microfone. Quando você está tocando o seu cello, você está presente tocando com os dedos presentes ou você está na ausência e a música é que está presente? Eu estou presente fisicamente, ali tem um contato com o instrumento no qual eu estudei e sei fazer o que eu estou fazendo ali, mas quando a música vem através dessa presença, é a ausência que permanece. Então parece que olhando desse lugar, parece que é a presença. Parece que está entre a presença e a ausência, algo que realmente fica isento de tudo, e aí a música pode aparecer por si só, parece que é entre a presença e a ausência, sabe? Entende? E aí você a música que observa, em vez de ser eu o observador, né? Parece então, que tem um meio, parece que tem algo no meio, sabe? Que não é descritível, é indescritível entre essa presença e essa ausência. Eu vejo isso. E é onde que pode brotar essa música, tanto presente como ausente. Deu para entender? É uma presença física e a ausência do eu, é isso que você está falando? É uma presença física e a ausência do eu. Exatamente. Mesmo quando eu toco dentro de um trabalho, vou dar um exemplo, no trabalho do Milton, por exemplo, que eu toquei. Eu estava presente ali. Eu sabia o que eu estava fazendo como contratado ali para fazer, mas eu me ausentei
o tempo todo. E parece que ali eu pude olhar para o Milton e pude sentir ele olhando para mim, como se a gente tivesse, como se a gente fosse amigos de muito tempo, porque a música olhou, não fui eu. Vocês já viram A aquela arte que série? se fez presente. Vocês já viram a série do Jonas Tocando? Só tem os mineiros top, Milton Nascimento, só os grandes nomes mineiros e um caipira de Rio Claro lá no meio. E um caipira do Rio Claro, isso mesmo. Imagina a responsa, né? De tocar ali no meio daqueles lá. Mas eu me senti assim o As tempo vacas todo. sagradas é você. Eu me senti o tempo todo presente, mas com uma ausência do eu. É isso aí, Alex. Uma ausência do eu, que aí é onde a música pôde observar de fato, né? A música observando a música, a minha música, minha não, né? Mas não é minha. Mas a música que observa a própria música, entende? Simone Araújo, a ausência do eu? Rapidinho, só para... Oi. Claro. É só porque na que o Jonas estava falando, eu lembro que conectou muito aqui. E que conecta não só o olhar do artista, mas do músico e do terapeuta também, que eu fiz uma conexão aqui agora. Vocês já assistiram Amadeus, que é um filme do Mozart? Tem uma cena maravilhosa, que é no final do filme, em que ele está deitado na cama, e ele está lá com aquele cara que eu esqueci o nome agora, que ficava tentando roubar ele, né? Salieri, isso. E essa cena é maravilhosa, porque ele está lá deitado e ele começa... A música tá ali e ele simplesmente fala, você não está ouvindo? Você não quer escutar? E isso é a coisa mais linda do mundo, porque ele vai escrevendo e vai escutando todos os instrumentos e não sei o quê. E o Salieri falou assim, puta que pariu, como que ele enxerga isso tudo? Ali, ele só se entregou a captar a música que já estava ali, né? E tem uma frase do Michelangelo, né? Quando eles perguntam para o Michelangelo, mas como você consegue esculpir essas coisas? Que é o modo como a gente vê, né? A imagem já está ali, a escultura já estava ali, ele só tirou as pedrinhas para ela aparecer, né? A fotografia, para mim, é a mesma coisa, ela já está ali, eu bato o olho e já vejo. E, para mim, é a mesma coisa com a terapia, com o atendimento. Muito bom. Quando a pessoa chega, a gente só enxerga o excluído que já estava ali, a gente só fala, aqui, tá ali, ó. A gente só abre o caminho para esse amor se conectar, né? Então, a gente só tá ali para mostrar o que já existe, que já tá ali. Acho que é isso. Lindo, lindo. E aí, Simone? A ausência do eu? O eu é muito barulhento, né, Tarso? O eu eu penso que talvez a gente não precise excluir o eu, né? A gente pode deixar o eu ao lado, né? Assim, do ladinho, né? Porque quando a gente começa a ficar brigando e lutando muito, né, contra essa barulheira, né, que o eu começa a fazer, isso talvez possa atrapalhar, né? Então, o eu faz parte também, mas ele não precisa ser o protagonista, né? É isso que eu estava refletindo aqui, né? Assim, não tem jeito da gente ficar sem ele, né? Sem o eu aqui, nesse plano. A gente está fazendo um exercício. O que é isso, né? Desde que eu
eu fiz a formação, né, que raio que é esse de entrar no vazio, né, assim, como é que a gente desliga, né, o botão? A gente está exercitando isso, a gente está aprendendo a olhar para esse lugar, né, e o eu, ele vai atrapalhar a gente a entrar nesse vazio. Mas assim, né, a gente pode, ou não, mas enquanto a gente está nessa aprendizagem, eu acho que a gente pode deixar ele ao lado, né? Não sei. Kellen, nós fizemos na mais tranquila. quarta-feira o aulão, e você estava presente, e faltou você terminar os seus comentários, e você vê que aqui é uma espécie de continuação daquela quarta-feira, né? Você percebe que... Então, a pergunta é... Eu falei disponível 22 horas horário do Brasil e 18 horas horário da Vamos desligar o telefone da Gil. Mas é 18 horas horário do Brasil e 22 horas Ô, Kellen, a pergunta então, que não quer calar, a pergunta é a seguinte: deu para cair a ficha que terapia é arte? Sim. É a arte do encontro, né, Tarso? É a arte do encontro primeiro com a gente, né? Antes da gente olhar para o outro, a gente é um processo de tratamento interno, né? Da gente ir nas nossas próprias profundezas, da gente reconhecer, porque eu sinto que é uma mudança de postura mesmo, né? Primeiro a gente muda nosso olhar diante da nossa vida, a gente começa a enxergar coisas que a gente não via, a gente começa a ter uma consciência de quem nós somos, né? Do nosso papel, do nosso lugar, né? Entendendo e reconhecendo, inclusive, os nossos processos e as nossas dificuldades, mas acolhendo, né? Acolhendo no sentido de, eu sei que eu tenho essa dor, eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu dou conta de tratar agora, eu não dou conta, mas eu vou olhar para ela, e é como se fossem camadas, né? Que a gente vai cuidando, que a gente vai tratando. E a partir do momento que a gente vai entrando nesses processos e vivencia muitos movimentos, a gente vai percebendo que a gente é capaz também de ajudar o outro, né? A gente de ajudar no sentido também de se colocar disponível, né? Porque não é o que eu tenho aprendido, que eu não sei de nada. Eu não sei o que é melhor para o outro, né? Eu não sei. Cada um tem uma verdade, né? Cada um tem uma forma de encontrar o seu caminho. A minha forma não é a forma do outro, necessariamente. Então, eu tenho olhado muito para isso, né? Que eu posso ajudá-lo a ver o que ele não estava vendo. Mas é só ele que encontra o caminho. E quando eu percebi isso, eu tenho ficado assim, muito em paz nos meus atendimentos, sabe? Assim, de que eu tenho feito o que é necessário. E aquela fala do Bert, que ele fala que o cliente ele tem o terapeuta que ele precisa. Isso também me dá muita segurança, porque eu acredito que se a pessoa chegou até mim, é porque eu tenho a capacidade de ajudá-la a ver o que ela precisa ver, né? E o que eu percebo também que talvez, né, assim, nos atendimentos, quando a gente chega nos clientes onde talvez a gente possa sair frustrada, assim, onde, poxa, eu achei que eu poderia ter feito mais, né? E são nesses clientes que a gente mais aprende. E quando a gente olha diferente, talvez a gente fala, por que eu me senti assim, né? Talvez essa vontade do ego, né, mesmo, né? Eu queria que a pessoa saísse, nossa, eu te amo, você é demais, né? E não é isso, né? A pessoa não precisa a gente não é isso, porque às vezes o que ela precisava é um pequeno olhar, e não vai ser agora, vai ser no tempo dela. Então, é algo que eu tenho aprendido, sabe? Para não
não querer que seja para mim. Se aconteceu, se foi bom, se a pessoa gostou, legal, mas eu estou tentando evitar buscar isso, né? Querer isso, porque é um trabalho que, nossa, assim, eu tenho, é muito bonito, né? É muito bonito. E que eu percebo, cada vez que eu me envolvo mais, eu percebo que a gente, aqui todo mundo, né? A gente está na pontinha do iceberg do que ele é, né? Como a gente só visse uma beiradinha, porque ele é tão maravilhosamente, assim, intenso, que a gente talvez não tenha a noção ainda do que ele pode reverberar e fazer, né? Então, acho que é muito bonito, assim. Fofa. Rita, Cláudia, Marcelo Medeiros, cadê vocês? Conforme ela estava falando aí, estava vindo lá a fala lá do início, né, dessa valorização do terapeuta, né? O terapeuta, ele não precisa que diga se foi bom, se não foi, se ele fez sucesso ali naquele momento. Isso pergunta para o amante, não pergunta para... Isso, porque só o olhar da pessoa que está na tua frente, quando você se coloca junto, para estar olhando junto, estar presente, independe de aplauso, depende sim da respiração da pessoa que está do teu lado, do olhar que ela lança, às vezes um estado em que até o rosado da pele te mostra, já mostra se chegamos num lugar, na verdade, porque a terapia é chegar junto na verdade. Então, não precisa de aplausos. E quando a gente chega nesse lugar querendo aplauso, está querendo terapia para você, e não estar a serviço, né, junto do outro. É isso aí. E aí, Claudinha? Mas deixa desligar. Então, eu estava ouvindo todo mundo e pensando assim, né, que se a gente tem uma confiança, né, nessa força de vida que conduz, né, que conduz a gente, acho que a gente não chega nem a pensar que a gente vai fazer alguma coisa, né, porque a gente só vai ver essa força surgindo e levando ali a pessoa para onde ela precisa ir. A gente só está ali como participante daquele momento, assim, né? Eu tenho eu tenho tido essa que olhando mais assim, né, para os meus clientes, assim, às vezes eles falam coisas assim que eu fico encantada com o movimento deles e eu fico pensando assim, agradecendo, né, assim, não, que ótimo que eu estou vendo isso, assim, né, que maravilha poder participar disso, né, mas é algo deles, assim, né, é algo que eu só estou assistindo, né, eu estou ali no meu olhar, assim, e é encantador. Assim. Alexia, agora vem a provocação que já passou da meia hora. O negócio é o seguinte, você não tem a impressão, queridos amigos, Ivete, todos que estão aqui, Maria, Kelly, vocês não têm a impressão, então, que a gente nasce com essa casquinha chamada eu, certo? Essa casquinha, a gente vai pegar as cargas da família, tudo. Se tem muita carga, então a casquinha é mais grossinha. Se tem menos carga, é mais fininha. Mas todo mundo nasce nessa casquinha, certo? E o trabalho na vida é a gente bater nas outras casquinhas para descobrir que dentro da casquinha tem uma coisa que não é casquinha. E aí a gente vai descobrindo que quando a gente tira a casca, a gente consegue perceber
que tem uma natureza ali dentro, um ser lá dentro, que é igual ao ser que está ali dentro do outro. E o trabalho terapêutico aproxima a gente do outro, e a gente bate bastante a casquinha, e a gente consegue perceber a natureza daquele ser que está lá dentro. E aí a gente É a preocupação. cai É a o que ficha, preocupa mais com e aí o a gente, futuro. alô, e aí a gente percebe a natureza daquilo que está dentro da casquinha, né? Então aí a gente morre. Quando a gente morre, a gente chega lá, bate na porta assim, toque, 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 e sai lá de dentro uma pergunta lá, Deus pergunta assim, quem é? Aí você fala, sou eu. Ele, tchuf, manda você de volta. Mas se você bater toque, 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 e ele pergunta, quem é? Aí daí ele escuta a seguinte resposta, é você. Aí ele fala, oba, esse entendeu, pode entrar. O que você achou da piadinha, Thalita? Isso não é piada, não. Não tem piada nenhuma aí. Isso não é piada. Então, na hora que alguém morre, a gente já põe dentro do bolso da calça da pessoa, fala assim, é você. É você. Responde assim, é você. Mas é possível morrer essa casquinha ainda aqui nesse plano? É possível. É possível, porque na hora que eu falo que eu estou num vazio, o que tem no vazio? Né? Quando a gente fala, estamos no vazio e dali vamos para um atendimento, o que tem no vazio? No vazio tem tudo. O vazio é o total. O vazio que a gente está falando é só essa... Qual foi a palavra da pergunta? O destaque é que é a ilusão do vazio. Então, aqui essa palavra destaque, ela ficou bacana porque ela deu mais de um sentido. O destaque de se mostrar valorizado pelo outro, que não tem nada a ver, e o destaque de estar separado em algum lugar, né? Então, estar destacado. Né? Estar destacado de... Eu me destaco de quê? Desse vazio, e aonde está o tudo, né? Esse livro que o Tarso escreveu, do Plenum, ele toca muitas vezes nesse assunto, que o vazio e o total é a mesma coisa. E não é que a casquinha acabou, né? A casquinha deixou de afetar. Ela continua lá, por enquanto, mas ela não afeta mais. Ela não trabalha através dos afetos. Ela só trabalha por si só. Então, quem é que está trabalhando? Não é o eu, é a vida. Quando a gente fala de arte, eu hoje trabalhei um pouquinho essa palavra aqui no estúdio, arte. Então, o que é isso? Eu posso caminhar em estado de arte? Posso. Eu posso dar aula de yoga em arte? Posso. Eu posso tirar uma fotografia, tocar uma música, cantar, falar. Eu posso estar em silêncio num estado de arte? Tanto sim quanto não. Quando eu estou com essa arte, ou seja, o que passa por, como o Jonas falou assim, parece que é alguma coisa que passa por mim. Não é que passa, é que você sentiu que a vida que está ali também está fora, também está na música, também está no instrumento e também está naquele que escuta e naquele que não escuta, também está. Então, quando a gente fala atender num estado de arte, não sou eu que atendo, né? Não, às vezes a gente fala assim, o campo é soberano porque ele
se atende por si só. E a gente confunde um pouco o campo, porque é o campo de formas, é o campo de memória, é um campo disso ou um campo daquilo. Não, a vida por si só já é a vida, não precisa de eu. Não precisa de mim, né, para poder... Minha escola voltou uma semana de aula e os alunos estavam até animados. Espera aí, só um instantinho que vai fechar aqui. Tá bom. Então, quando eu estou cozinhando, eu posso simplesmente misturar as coisas. Mas quando eu estou cozinhando e, de repente, alguém... Não importa, eu não estou fazendo aquela comida para agradar o outro, eu estou fazendo a comida por simplesmente fazer a comida, por nada mais do que aquilo. E quando a gente consegue essa arte, de alguma maneira, porque alguém fala, nossa, fulano cozinha muito bem, nossa, fulano escreve poemas maravilhosos, nossa, fulano dança divinamente. A gente não tem essas expressões? Não é o eu que está dançando, é o divinamente, que também não é um Deus com um nome ou com uma forma, é a vida que vem. Então, me parece que na hora das constelações, como em qualquer outro assunto da vida, esse estado de artista, esse estado de arte, em que eu deixo realmente o eu para de afetar, para de atuar. Sossegadinho. Fica sossegadinho lá, submeta-se ao seu mísero lugar, eu. Submeta-se. Eu me rendo ao que é, e eu me entrego totalmente ao que é. E não sou eu que entrego, é o que é que se manifesta ali. Assim como o Givago falou a foto, a máquina fotográfica que ele está usando não altera a cena que está acontecendo, mas ele traduz para quem vai ver a imagem uma maneira que aquilo está o fato fica colorido, vamos dizer assim. Mas a máquina não altera em nada. Ela não faz nada. O terapeuta é só essa máquina, gente, mais nada. O terapeuta é só hológrafo. Né? Quando você falou isso uma vez, Tassi, que os terapeutas são hológrafos. Hológrafo, o que é isso? É só o que passa, é a luz ou a vida que pode ser projetada para traduzir para o seu cliente, junto com ele, o que ele quer ver, o que ele precisa e o que ele está disposto a. Não o que eu quero solucionar, não o que eu quero tirar a dor dele, para eu ser bacana, maioral, e que a minha constelação não pode ser de graça, tem que custar 1.000, 2.000, 3.000 ou 5.000, sabe-se lá quanto, não é? Não tem nada a ver com isso. Então, quando eu coloco simplesmente junto de, quando eu me coloco junto de, né? E como que eu posso estar junto? Porque dentro da casquinha é a mesma coisa, em todos os lugares. Não é? É assim que eu vejo o estar junto. Elaine Fontoura, é possível viver em estado de arte? Conta o dia que você deixou de fazer boneca e você se descobriu boneca. Lá veio o Tasso. Não vem complicar a minha vida, não, Tasso. Viver em estado de arte é possível. É possível. É possível, porque você vê que no Oriente eles nem usam esse termo fazer arte. Tudo é feito com arte, ninguém usa que é artista ou deixou de ser artista. É um estado de ser. Com esse amor, como uma experiência, né? Com esse atravessamento desse sentir. Isso é fazer as coisas com arte. A gente pode fazer tudo
no cotidiano com esse estado. E uma das coisas é o trabalho. E quem é constelador pode fazer assim, né? Isso é uma coisa que pode ser normal. Não precisa de alcançar, né? Isso é. Marcelo Medeiros, Daniela, é possível viver em estado de arte? Alexandre Rodarte. Rodarte. Acho que sim, penso que sim, né? Acho que assim, não vivencio isso né, tanto, mas em alguns momentos consigo vivenciar. Então, creio que é possível, sim. E eu acho que é isso, né? É nesse espaço. Eu me vejo muito nesse estado de arte, nas constelações, especialmente. Porque é sempre surpreendente, né? E essa coisa do ego, né? Do eu, às vezes ele aparece. Foi muito bom para mim no workshop do Garriga, enquanto ele estava atendendo uma constelação, acho que foi no último dia, que ele falou... às vezes me perguntam assim, né, como que eu estou conduzindo isso aqui? Acho que era alguma coisa mais ou menos assim. E aí eu digo para vocês, uma grande parte de constelações, eu não estou sabendo de nada o que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada. Isso foi ótimo ouvir, né? Eu, inclusive, falo isso em alguns módulos, porque é isso, né? O ego ele quer entender, ele quer manipular, ele quer ter o controle, né? E quando a gente consegue sair desse ego, se distanciar dele, o que vem é muito incrível, né? Porque acho que transpassa a gente, é algo muito maior e aí sim, eu acho que a gente está num estado de arte. Eu consigo ver muito isso nesses momentos. E alguns outros também na vida, mas esses momentos são muito especiais para mim. Daniela, é possível viver fora da casquinha? Oi, para todo mundo. Fora da casquinha, olha, não sei o que é viver fora da casquinha. É fora da caixinha? Casquinha. Essa casca do eu. Eu acho que sim, quando a gente... Olha, estava escutando vocês, né? O Marcelo, que eu cheguei tarde hoje, porque estava com algumas coisas, mas eu escutei a parte da arte, né? E eu tive minha face ceramista na minha outra vida também, uma das minhas outras vidas. E então, sempre que eu vou constelar, para mim, faço analogia quando eu colocava o pedaço de argila no torno, né? Que eu não tinha a menor ideia que ia sair dali. E é bem parecido, porque até dá a sensação táctil para mim, a constelação, né? E é uma coisa assim de, uau, o que vai vir aqui? Pode vir nada, pode, como o Marcelo diz, não vou entender nada. Muitas vezes é assim mesmo. Mas eu acho que a arte é a vida, né? Então, além das belas artes, ou das artes como a gente conhece, como a pintura, a música, escritura, a cerâmica e outras coisas, fotografia aqui e tudo, a vida em si é uma arte. E viver com arte é uma das coisas mais difíceis, eu acho, que existem, né? E constelar é viver. Alexia, você acha que nós estamos indo para uma dica do tipo para você expandir o terapeuta em você? Gasta um tempo
com arte na sua vida? Você acha que tem essa regra, Alex? Não. Não acho. Porque a arte, de fato, é a expressão do ser, é a expressão da verdade. Então, é aquilo que a Thalita falou. Eu posso arrumar minha cama com arte. Então, para ser terapeuta é fazer arte. Então, você não precisa gastar um tempo desenhando, nem pintando, nem tocando violão, nem cantando, nem dançando, nem fazendo cerâmica. Não precisa. Claro que os artistas são belos terapeutas, mas quem não é artista também pode ser um belo terapeuta. Artista no sentido das belas artes, como a Dani falou, né? Mas viver, para mim, a arte é a expressão desse ser que está fora e dentro da casquinha e que é o mesmo aqui, aí, ali. É só a casquinha que é diferente, né? Eu acho que nós fizemos uma travessia muito legal essa noite. Se a gente puder levar esse sentimento que está presente aqui, acho que vai ser bem norteador para a gente. Alexa, conta para nós o que tem esse final de semana, o que a gente pode tomar carona e assistir de graça. Ele adora assistir de graça. Então, esse fim de semana, a gente tem um módulo de atendimentos individuais. Opa! Tá? Com quem? Quem vai fazer é a Andréia. A gente fez algumas mudanças, porque como no fim de semana... Eu ia dar esse módulo, mas aí nós fizemos aquela troca, eu vou dar o módulo no outro fim de semana. Então, para mim não ficar 2 fins de semana... eu sou preguiçosa, sabe? Tá? Então, eu passei esse para a Andréia e a gente vai ter o módulo de atitude terapêutica que o Moacir estaria fazendo. A gente vai ter esse módulo com o Pedro. Em português. Em português. No outro fim de semana, com o Tarso, em espanhol. Aí Dani vai ter que vir assistir Atitude Terapêutica com o Tarso, hablando espanhol. Ok, Dani? Dani, você tem que ficar para traduzir. Combinado? Tá muito bem. Que beleza. Então, La Nave Va. La Nave Va. E assim seguimos em frente, né? E assim seguimos em frente. Até a próxima sexta-feira. E que lindo que nós chegamos nessa coisa de ser artista, né? Quando a gente está atendendo alguém. Maravilhoso. Vamos fazer arte, gente. E eu vou deixar aqui a frase que eu ouvi a Alexia falando num dos aulões e que, para mim, agora ficou constante. Diante do mistério, eu me rendo. Diante do mistério, o eu se rende. Eu me rendo. E nos tornamos assim, ó, essas pessoas bacanas, dispostas, né? Ou não tão bacanas, tanto faz. Tanto faz. Foi bom estar aqui hoje. Gostei. Beijos. Fernando, gente querida. Simone, beijo, Daniela, Rita, querida. Bebeto, tá sumido. Beijo. Tchau, beijo para todo mundo. Renata. Boa noite. Bom descanso. Jorge Pablo, querido. Nilza, dona Nilza. Tchau, Alexandre Rodarte. Tchau, Marcelo. Renata, Cléo. Precisa falar mais. Beijo.
Tchau. Tchau.